Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Bom, vamos lá. Antes da gente começar a meditar, eu vou fazer indicação de 4 literaturas. Tudo bem? A primeira literatura é o livro Escatologia Essencial, do Vitor Vieira. Segunda literatura, O Rei da Páscoa, do Travis Snow. Terceira literatura, Quando um Judeu Governar o Mundo, do Joe Richardson. Quarta literatura, do Sinai a Sião, também do Joe Richardson. Esses livros vão tratar muito mais profundamente a respeito das profecias bíblicas, a respeito desse tema, fim dos tempos, e vão nos ajudar bastante em relação à preparação. Tudo bem? Bom, vamos lá. Neste vídeo e em outros vídeos que vão vir mais para frente, a gente vai tratar do capítulo 24 de Mateus. O capítulo 25 e 24, eles são o mesmo discurso, embora sejam separados por capítulos diferentes. A história começa com os discípulos, no versículo 1, falando a respeito do templo, da construção do templo que tinha em Israel naquele período. E Jesus fala no capítulo 2, no versículo 2, a respeito do fato de que não vai ficar pedra sobre pedra. Ele está profetizando um tempo que aconteceria mais para frente. E aí vem os versículos 3 e 4 de Mateus 24, que diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Bom, ele vai começar a tratar aqui a respeito do fim dos tempos. Eu vou falar algo aqui que vai nos ajudar nos vídeos mais para frente, que a gente vai tratar um pouco mais sobre isso, tudo bem? Jesus vai falar de forma cronológica. Como é que vai funcionar isso? Ele vai falar de tempos diferentes. Do versículo 4 ao versículo 8, ele vai falar de sinais de um período. Ele chama esse período de início das dores. Do versículo 9 ao 28, ele vai falar de outros sinais de um outro período. Ele chama esse período de grande tribulação. E grande tribulação vem após o princípio das dores. Do versículo 29 ao 31, Jesus Yeshua vai tratar de um outro período que vem após a grande tribulação, o período da sua vinda. Diego, como é que você sabe que Jesus vai voltar, o período da sua vinda é após a grande tribulação? Porque ele mesmo disse. No versículo 29, ele começa dizendo: imediatamente após a tribulação, e começa a falar dos sinais da sua vinda. Então, é necessário que a gente entenda essa cronologia que o próprio Jesus estabeleceu para que a gente caminhe um pouquinho melhor, tanto nesse vídeo quanto nos vídeos que vem mais para frente. Tudo bem? Bom, vamos lá. Jesus vai tratar sobre o fim dos tempos. E eu já ouvi muitas pessoas, talvez você já tenha ouvido pessoas falando que estudar sobre o fim dos tempos não é tão necessário assim para a fé. Que pessoas que estudam sobre o fim dos tempos ficam malucas, ficam bitoladas, ou que elas ficam estranhas. Bom, vamos lá. Uma coisa bíblica importante para a gente entender. Se somar os 4 evangelhos, ou seja, os registros que falam da primeira vinda de Cristo, dão 89 capítulos. Se somar os capítulos que falam sobre o fim dos tempos na Bíblia, dão 150. Ou seja, a Bíblia fala muito mais a respeito da segunda vinda do que da primeira. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se realmente estudar sobre o fim dos tempos, a gente saber sobre o fim dos tempos, não fosse relevante para a fé, o Espírito Santo ia revelar tanto sobre isso na Bíblia? Jesus ia gastar tempo falando sobre isso. Jesus ia pregar tantas vezes falando sobre o reino de Deus nos evangelhos. A Bíblia ia ter tanto registro de pessoas que receberam revelação a respeito do fim dos tempos, e isso não seria relevante? Isso não faz muito sentido. Bom, Jesus vai tratar disso em Mateus 24 e 25. A questão é, por que ele vai tratar sobre isso? O fato é que a igreja precisa, quem crê em Cristo, precisa ser ativo nessa preparação. Então, por que ele fala sobre isso? Porque a gente precisa se preparar para aquilo que vem posteriormente. Uma coisa muito importante, irmãos, que a gente entenda, e ele falou no versículo 4, que ninguém nos engane. Uma coisa muito importante é qual é a arma que vai ser utilizada pelo espírito do engano para
envolver pessoas, até mesmo crentes, e fazer eles caminharem um outro caminho, propor um outro caminho e enganá-los para que eles saiam da fé, para que eles venham a ser apóstatas, para que eles venham até mesmo a negar a Cristo, coisas que vão acontecer no fim dos tempos. É, qual é a arma que o espírito do engano, o espírito do anticristo vai utilizar? Bom, uma das armas é a ignorância. Jesus falou que ninguém vos engana. Quando a gente não tem revelação sobre algo, quando a gente não conhece sobre algo, a gente pode ser enganado a respeito daquilo que a gente não conhece. Então, por que a Bíblia fala tanto sobre fim dos tempos? Porque há 150 capítulos falando sobre fim dos tempos. Porque é necessário que a gente entenda sobre isso. E é o aviso de Cristo aqui, para que ninguém os engane, para que o espírito anticristo não nos engane, para que o engano que vai vir sobre o mundo não nos pegue desprevenidos e a gente venha a ser a gente venha a desviar do caminho de Cristo, sem que talvez a gente consiga perceber isso. E é importante que a gente entenda. Então é necessário que a gente tenha uma participação ativa nessa preparação para o fim dos tempos. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloque toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo for revelado. Vamos ver também 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz assim: O zelo que tenho por vocês, é o apóstolo Paulo falando, é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Você consegue perceber nesses dois textos que a preparação para o fim dos tempos, a preparação para encontrar com Cristo, ela é ativa. O apóstolo fala: eu estou cooperando para apresentá-los, eu faço parte disso. E Pedro fala: sejam sóbrios, estejam prontos para a ação. Ou seja, é necessária uma participação nossa a respeito da preparação do fim dos tempos. Mas aí é uma coisa que a gente precisa observar e preste bastante atenção nisso, irmão. Sim, a preparação para o fim dos tempos tem a nossa parte. Precisamos conhecer o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, precisamos compreender aqui os sinais que vão ser apresentados, que Jesus vai tratar aqui em Mateus 24, e glória a Deus por isso, mas a questão é o seguinte: não há preparo eficiente e eficaz sem o Espírito Santo. Todo curso que você fizer, que a gente fizer, toda literatura que a gente fizer, todas as literaturas que eu apresento aqui nos vídeos, todos os livros que você quiser ler, tudo aquilo que você quiser aprender sobre a preparação do fim dos tempos, só vai ser válido se isso for aos pés do Espírito Santo. Sem a graça de Deus operando em nós, sem a ação do Espírito Santo em nosso interior, sem o Espírito Santo nos revelando como nós devemos preparar, não vamos estar preparados. A noiva preparada, ela é uma noiva que busca revelação aos pés do Espírito Santo. É uma noiva que busca preparação em oração. É uma noiva que busca a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, dentro, no seu interior, para que ela esteja realmente preparada. Vamos orar? Senhor Deus, clamamos Maranata. Sim, clamamos, ora vem, Yeshua, ora vem, Senhor Jesus. Mas o nosso clamor hoje também é a ação do Espírito Santo. Queremos estar aos pés do Espírito Santo. Queremos estar com o coração aberto, disponível, clamando: vem Espírito Santo, age em nós. Queremos ser a noiva preparada. Queremos ser a noiva sóbria, atenta, pronta para a ação. Queremos ser uma noiva que caminha na preparação a partir da revelação do Espírito Santo. Sim, Senhor, queremos ser noiva preparada. E não, Senhor, não conseguiremos fazer isso sozinho. Precisamos da ação da Tua graça. Então, que haja em nós a ação do Espírito Santo. Nós queremos ser uma noiva que, na preparação, caminha na revelação do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor.
Precisamos da revelação do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor. Precisamos da ação do Espírito Santo no nosso interior. Precisamos da Tua graça, Senhor. Sem Ti, nada conseguiremos fazer. Nos ajude, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Yeshua. Amém.